As notícias são positivas e a perspectiva de permanência de Luis Soares, pelo menos até dezembro, aumentou. Nós vamos falar sobre os bastidores, os problemas do Inter Miami e aquilo que o Grêmio está fazendo, preparando o time para encarar o Flamengo nesta quarta-feira, no primeiro confronto da Copa do Brasil semifinal. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra de passar na KTO, te registra lá usando o nosso cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa as partidas bem mais divertidas, bem mais interessantes. Tem Copa do Brasil, semifinal, confronto que interessa ao Grêmio, evidentemente, é o outro lado da chave entre São Paulo e Corinthians. Corinthians em São Paulo. Corinthians e São Paulo. Corinthians jogando em casa, tá? O jogo é na Arena Itaquera. Nesta terça-feira, 9h30 da noite, 2,60 é a odd do Corinthians, estou vendo aqui na KTO, a vitória do Corinthians, o empate 3,20 e a vitória do São Paulo 2,80, tá bem equilibrada aqui essa odd. Eu jogaria no empate, tá? Eu acho que o empate é o resultado mais palpável, acho que eu vou nessa oddzinha aqui 3,20. KTO.com, onde a diversão acontece. Vamos falar sobre as últimas horas, iniciando em relação ao treinamento. Estive lá no CT Presidente Luiz Carvalho, onde o técnico Renato comandou a atividade, uma atividade que começou a encaminhar o time visando o confronto da quarta contra o Flamengo. O Renato ele tem uma preocupação grande, ele faz um mistério em relação ao time, tanto que fechou, parte da atividade, vimos apenas o aquecimento, mas já dá para colher algumas informações importantes. Começando por uma notícia boa do departamento médico, olha só quem estava por lá, correndo. PP, é isso aí, PP esteve no campo, correndo ao redor do gramado. A perspectiva é que ele seja liberado para trabalhar com os demais a partir do início do mês de agosto e automaticamente vira uma alternativa para o confronto da volta contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. O trabalho está sendo montado para isso. PP voltando aos poucos aos trabalhos. Uma outra notícia positiva é o Vilhaçante. Estava presente durante o trabalho de aquecimento, vimos muito longe os jogadores, de muito longe, fizeram a atividade lá no último campo, mas foi possível perceber a presença do Matias Vilhaçante. Ele que é considerado pelo Renato uma peça útil para o jogo da quarta, mesmo que o desconforto tenha tirado o jogador do último confronto diante do Galo Mineiro. Renato conta com o Matias Vilhaçante e a tendência de titularidade. Outro jogador importante que tende a ser titular, e aqui chega, talvez na notícia mais importante da semana, é Luis Soares. O Grêmio conta com o Luis Soares para o jogo desta quarta-feira e a perspectiva é de utilização do uruguaio. Importante já entrarmos aqui naquilo que é fora de campo, que é a negociação com o Inter Miami. O termo não é esfriar, mas o negócio parou. O Grêmio entende, e o Grêmio está muito otimista, de que é possível manter Luis Soares até dezembro. A direção, representada pelo presidente Alberto Guerra, mantém uma postura firme na tratativa. Independentemente do que pensa Soares, do que ele pediu e do que foi falado, o Grêmio não abrirá mão de Luis Soares por qualquer quantia. E o Inter Miami, que é um clube, nós já falamos isso, e eu tenho escutado de pessoas do Grêmio, é um clube matreiro, é um clube que tenta se aproveitar de buracos, de mazelas, para tirar vantagem, não fez nenhuma proposta financeira. Inicialmente até abriu uma tratativa com o Grêmio, mas não há uma proposta de compra do Luis Soares, por exemplo. Luis Soares não tem hoje uma oferta oficial junto à direção gremista para deixar Porto Alegre. O Grêmio está confiante, pela forma como o assunto está sendo conduzido, de que será possível sim manter Luis Soares em Porto Alegre até dezembro. E muito desta confiança vem das informações que chegam por empresários e pela mídia internacional da situação de Inter Miami
e MLS. A situação entre essas duas grandes entidades, né, o clube e a instituição que gere, digamos assim, o campeonato, ela se dá problemática neste momento, tá? De maneira problemática, por conta da legislação, das regras que a competição impõe. O Inter Miami ainda não conseguiu liberar a vaga de jogador designado. É a vaga que Luis Soares precisaria ocupar. E o Inter Miami trata do assunto, mas não há uma perspectiva de que conseguirá, nos próximos dias, entre aspas, se livrar de um jogador que ocupa essa vaga, que é o Josef Martinez, tá? São 3 vagas. Como vocês perceberam, o Inter Miami contratou o Messi, contratou o Busquets, contratou o Jordi Alba e ainda já tinha o Josef Martinez. Eles tiveram que liberar algumas vagas, eles tinham 2, uma delas era do Gregory, por exemplo, atleta que jogou no Bahia por muito tempo aqui no Brasil, mas o Josef Martinez foi o único mantido, ele foi contratado há pouco tempo também, mas o único mantido da fotografia mais recente. O Busquets entrou numa, o Messi em outra e o Jordi Alba ainda não foi registrado e talvez nem venha a ser em 2023. Mas aí é outro problema e é problema do Inter Miami. Como este assunto está pendente, há um pessimismo em relação à contratação de Luis Soares lá em Miami agora, ainda mais pela postura do Grêmio. E o técnico Tata Martino, que deu entrevista coletiva nas últimas horas, foi questionado sobre o assunto e disse o seguinte, abre aspas para Tata Martino, o nome do Luis Soares é conhecido. Há alguns obstáculos que têm a ver com a situação dele no Grêmio, que escapam ao Inter Miami. Temos que fechar coisas que estão chegando, a chegada do Jordi Alba, a liberação de Diego Gomes e terminar o que estamos negociando, disse Tata Martino. O Tata, ele coloca 100% na negociação com o Grêmio o problema. Veja bem, nós estamos dizendo que há uma dificuldade do Inter Miami com a MLS, mas o Inter Miami, por meio do seu treinador, diz que não, que o problema é com o Grêmio, com a negociação. E isso é reflexo da postura que a direção tem adotado. O Inter Miami considera que é possível até contratar e daqui a pouco achar um espacinho para o Soares por lá, pelo que fala o Tata Martino. Mas o Grêmio não. O Grêmio bate o pé e o Grêmio mantém uma postura muito firme e é daí que vem a confiança da permanência do Soares até dezembro de 2023. Para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, eu quero falar sobre Luan, porque Luan rompeu o seu contrato com o Corinthians e é aguardado em Porto Alegre. O ex-camisa 7 tricolor, rei da América em 2017, é esperado para fazer exames e assinar contrato. O vínculo de Luan será até dezembro deste ano, um contrato de R$50 mil por mês. A informação é do colega César Fabres. Esse contrato é como se fosse um período de teste. Se for aprovado, renova, e aí renova por um salário diferente. O Luan deve chegar nesta terça-feira, no máximo na quarta. Conversei com algumas pessoas que trabalham com o jogador e elas garantem que ele estará na arena para assistir o jogo entre Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.